contador de histórias mágicas. Hoje eu vou te contar uma das mais incríveis de todas. Sabia que existiu alguém tão forte que rasgou um leão com as próprias mãozinhas? Uau, né? E ainda mais, ele carregou os portões de uma cidade inteira nos ombros. Tipo, um super-herói de verdade. Essa é a história de Sansão, o homem mais forte que já pisou na terra. Mas calma, tem mais! Mas sabe de uma coisa? Ele também tinha um coração que precisava aprender de onde vem a verdadeira força. Era uma vez, num lugar quentinho, bem longe daqui, o povo de Israel vivia triste e com medo. Eles viviam debaixo do domínio dos filisteus. Um povo cruel, que os fazia chorar e ter medo. Mas sabe quem já estava cuidando de tudo? Deus! Ele tinha um plano lindo! Numa pequena vila de casas simples, vivia uma mulher muito triste, porque ela não podia ter filhos. Até que um dia, algo mágico aconteceu. Um anjo, brilhante como o sol, apareceu diante dela com uma mensagem do céu. Você terá um filho. Ele nunca deve beber vinho nem cortar o cabelo. Ele será separado para Deus desde o nascimento. E assim nasceu o pequeno Sansão. Ele era diferente, era especial. Desde pequeno, já dava para ver isso nos olhos dele. Uau! Um bebê escolhido antes mesmo de nascer? Isso vai ser incrível! Deus escolheu Sansão desde o comecinho! Imagina só! Antes mesmo de nascer, ele já tinha uma missão especial! Isso é muito incrível! Quando os outros meninos mal conseguiam arrastar seus brinquedos, Sansão pegava um carrinho de madeira enorme e pesado e levantava como se fosse de papel. E ainda empurrava a colina acima com um sorrisão no rosto. Os outros só conseguiam assistir boquiabertos. Ele não era só forte, era super forte. Um dia, um leão pulou na frente dele no meio da estrada. Isso aí, força do céu, eu adoro esse menino. Sansão cresceu e se tornou um verdadeiro herói. Ele venceu exércitos inteiros com as próprias mãos. Ninguém conseguia segurá-lo, nem mesmo correntes de ferro. Uma vez, ele carregou os portões de uma cidade nas costas, como se fosse de papel. Mas com tanta força, o que poderia dar errado? Mas aí, algo mudou. Um dia, ele conheceu uma mulher. O nome dela era Dalila. Ela era linda, inteligente e um pouco misteriosa. Dalila, nunca conheci ninguém como você. Os líderes filisteus fizeram uma proposta para ela. Descubra o segredo da força dele e te daremos uma fortuna. No começo, Sansão mentiu. Sansão, me diga, qual é o segredo da sua força? Se me amarrarem com 7 cordas novas, eu perco minha força. Boa tentativa, mas vai precisar mais do que isso. Dalila, ela fez o que prometeu aos inimigos de Sansão. Enquanto ele dormia tranquilo, confiando nela com todo o seu coração, ela pegou uma corda dourada e amarrou seus braços bem devagar. Ela tentou, mas ele se soltou fácil. Ele nem se mexeu. Ele acreditava que estava seguro. Mas, às vezes, quem diz que ama pode esconder um plano por trás do sorriso. Você acha mesmo que isso me segura? Ela tá insistindo demais. E ele tá brincando com fogo. Isso não vai acabar bem. Ela insistiu de novo e de novo, até que ele cansou e confiou nela demais. Se me ama, diga a verdade.
Não fala isso, Sansão! Minha força está no meu cabelo. Se cortarem, fico fraco como qualquer um. Naquela noite, enquanto dormia, Dalila cortou o cabelo dele. Agora, corte bem rente. Ele não pode sentir nada. Ai, Sansão, você nem percebeu, mas não era só seu cabelo que estavam tirando, era a sua aliança com Deus. Sansão, acorda. Os filisteus estão vindo. Vou me livrar deles como antes. Ele tentou se levantar, mas nada, nenhuma força. Seu corpo não respondia como antes. Ele não sabia que o Senhor já não estava com ele. Os filisteus o prenderam, machucaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Lá, o amarraram com correntes e o colocaram para moer trigo como um escravo. Imagine, o homem mais forte do mundo, agora cego, acorrentado e moendo trigo como um animal. Que tristeza! Onde estava aquele brilho nos olhos? Aquele sorriso confiante? Tudo sumiu! Olha só o grande Sansão, o herói de Israel. Agora é só um escravo cego. Canta uma musiquinha pra nós, Sansão. Ou talvez levante essa pedra. Ah, esqueci, não consegue mais. Não pode mais lutar? Que pena! Estava escuro, não só ao redor, mas dentro dele também. Eles zombavam dele o tempo todo. Cada palavra era como uma pedra no coração de Sansão. Ele, que tinha sido tão poderoso, tão confiante, agora se sentia pequeno, humilhado. Mas, sabe, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para olhar para cima de novo. E foi ali, na escuridão, que Sansão começou a ver, com os olhos do coração. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Cada volta daquela mó pesada, cada gota de suor, era um lembrete do que ele havia perdido. Ele estava ali, na escuridão da prisão, esperando Sansão se voltar para ele. E enquanto ele orava, o cabelo dele ia crescendo, devagar, mas sem parar. E com o cabelo, a esperança. E com a esperança, a lembrança da promessa de Deus. Ele se lembrou daquele dia em que o anjo apareceu para sua mãe, dizendo que ele seria especial, separado para Deus. Ele lembrou do seu propósito. Senhor, como eu pude ser tão tolo? Eu confiei na minha própria força. Eu esqueci de ti. Eu te troquei por um sorriso falso, por uma voz bonita, por prazeres que não valiam nada. Me perdoa, Pai. Eu errei muito. Eu me afastei do teu propósito. Eu quebrei minha promessa a ti. Ele se arrependeu de verdade. E Deus, que é cheio de amor e perdão, estava ouvindo. A gente sempre pode voltar para ele, sabia? Não importa o quanto a gente errou, não importa o quanto a gente caiu, Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que não mereço, Senhor, mas tu és fiel, tu és poderoso. Por favor, me usa mais uma vez. Agora, ele queria a força para Deus, para cumprir o plano de Deus. Ele entendeu que o cabelo não era a força mágica, mas sim um sinal da aliança dele com o Senhor. A força vinha de Deus, sempre. Deus não tinha desistido dele. Permite que eu cumpra o teu plano. Me dá uma chance de glorificar teu nome, mesmo aqui, mesmo assim. Que meu fim seja para a tua glória. Essa é a diferença. Antes, ele queria a força para si mesmo, para a sua própria vontade. Agora, ele queria a força para Deus, para cumprir o plano de Deus. Ele entendeu que o cabelo não era a força mágica, mas sim um sinal da aliança dele com o Senhor. A força vinha de Deus, sempre. Deus não tinha desistido dele. Um dia, os filisteus fizeram uma grande festa. Era uma celebração enorme para o Deus deles, Dagon. Eles acreditavam que Dagon havia lhes dado a vitória sobre Sansão. E eles queriam zombar do grande Sansão mais uma vez, mostrando seu triunfo.
Tragam Sansão. Que o nosso Deus Dagon seja glorificado, pois ele nos entregou o nosso inimigo. O herói de Israel agora é nossa piada. Tragam o nosso escravo para nos divertir. Que maldade! Eles achavam que Deus tinha esquecido de Sansão. Eles pensavam que o Deus deles era mais forte. Mas Deus nunca esquece. E ele é muito mais poderoso. Encoste-o aqui, entre as colunas. Assim, todos podem ver o nosso campeão. Que todos vejam a derrota do Deus de Israel. Sansão sentiu o frio das colunas. A multidão ria, zombava de Deus. Mas no coração dele só havia um desejo: fazer a vontade do Senhor. Deixem-me tocar nas colunas. Só quero descansar nelas. Estou cansado. E foi ali, no meio dos inimigos, que Sansão fez a oração mais importante da sua vida, cheia de humildade, arrependimento e fé de verdade. Ó Senhor Deus, lembra de mim, eu te peço, e dá-me força. Peço-te só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, para que o teu nome seja glorificado através de mim, mesmo na minha morte. Naquele momento, não era a força dos músculos dele, não era o tamanho do seu cabelo, era a força de Deus, a fé dele, renovada e pura. Ele empurrou. E empurrou com toda a força que Deus deu a ele, com a fé que brotou de novo em seu coração. E o templo desabou, caiu sobre os líderes dos filisteus, caiu sobre todos que estavam ali. Ele conseguiu! O prédio caiu! Mesmo no fim, ele foi um herói! E que herói! Naquele dia, Sansão derrotou mais inimigos na morte do que em toda a sua vida. Mas não foi por causa do cabelo. Sansão lembrou de onde vinha sua força. Da fé! Ele se arrependeu, pediu perdão e confiou em Deus de novo. A força de verdade não vem dos músculos, mas de confiar, mesmo quando a gente erra. Se você se entregar a Deus, até seu momento mais fraco pode virar sua maior vitória. Ele nos dá a força para levantar de novo. Deus perdoa e nos transforma. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. E me conta aqui nos comentários: qual é o seu gigante? Aquele problema que parece grande demais? Vamos orar juntos? Deus é maior do que qualquer desafio. Um beijo.